Uma das estratégias mais utilizadas para as pessoas que querem construir comunidades, ter pessoas engajadas com a sua marca, é a estratégia do inimigo comum. Você já ouviu falar dela? Seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou Jennifer Brito, trabalho há mais de 14 anos com marcas pessoais e o meu objetivo aqui é fazer com que você aprenda cada vez mais sobre storytelling, sobre como você utiliza a contação de histórias na divulgação do seu trabalho para que você possa atrair mais clientes. Se você ainda não é inscrita nesse canal, faça o favor de começar a me seguir, porque aqui você vai encontrar toda a trilha do storytelling que você precisa. Nós contra eles. Essa é a estratégia do inimigo comum. E eu vou te explicar como ela funciona. Quando a gente pensa em atrair pessoas para estar próximas da gente, para ter conexão com a gente tem que encontrar algumas coisas em comum com aquela pessoa, né? Então você está num networking, você está pensando em comprar alguma coisa, vai até uma loja, de alguma forma o vendedor ou as pessoas com as quais você interage, elas têm que ter algo para trocar com você. Vocês acabam se identificando, seja por uma dor, seja por um sonho, seja através de uma vontade que vocês têm de resolver um problema. De alguma forma você gera conexão com outras pessoas. Às vezes a forma da pessoa se vestir, às vezes a forma da pessoa falar. Vocês têm elementos em comum. E quando a gente fala de atrair a atenção do nosso cliente, não é diferente. Nós, como marcas pessoais, precisamos identificar quais são os pontos que podem estar atrapalhando o seu cliente de conquistar um objetivo. Porque sim, todo negócio, todo tipo de empreendimento resolve um problema. E esse problema, ele parte de uma questão que aquela pessoa tem para resolver. Então, quando eu penso que eu preciso, sei lá, fazer as minhas sobrancelhas, existe uma dor que está ali por trás daquilo. Existe uma necessidade de me sentir mais bonita, de estar em ordem para fazer as minhas atividades, de parar para gravar um vídeo. Quando eu penso que eu preciso comprar um colchão, eu preciso lembrar que aquela pessoa ela pode ter uma vida muito agitada, que de repente o que fez ela buscar um colchão foi desejar uma boa noite de sono. E para ficar claro para você, eu vou te trazer exemplos mais práticos ainda para você enxergar como as pessoas utilizam isso na construção de suas marcas pessoais para poder ter uma boa comunidade. A gente vê a estratégia do inimigo comum muito presente na política. Então, quando você vê alguns candidatos, né, quando chega aquele período bem próximo das eleições que começam os debates, a gente vê que sempre é assim, é nós contra eles. Aquele seu candidato de estimação, ele tem uma narrativa onde ele bate, onde ele aponta, onde ele fere o inimigo. Quem é o inimigo? O seu concorrente. Então, quando você, marca pessoal, pensa em produzir uma estratégia, você precisa estar pronto para o embate. Então, o que faz uma marca crescer nas redes sociais ou não é o quanto ela consegue se destacar dos seus concorrentes. E como que a gente se destaca? Quando a gente sustenta o nosso discurso. É muito comum a gente ver isso na política, eu acho que é o exemplo mais claro que eu posso te trazer, mais fácil de você vivenciar e de você lembrar de situações onde você comprou a briga do seu candidato, onde você parou para defendê-lo. Eu não recomendo que você faça isso na sua vida, mas a maior parte das pessoas fazem isso. Então, vamos seguir exatamente a linha de raciocínio para que você possa ver isso acontecendo no seu dia a dia, tá bom? Então, pensa o seguinte, quando a gente fala da estratégia do inimigo comum, o quanto eu tenho de informação para falar que o meu trabalho é melhor do que o do concorrente. Eu não preciso falar o nome dele. Eu não preciso falar que aquela empresa é ruim em tal aspecto. O que eu posso fazer é pegar as vantagens que a minha marca tem e mostrar para as pessoas o que não existe no mercado. Trazendo um exemplo meu aqui, eu trabalho com social media, eu tenho a parte de copy muito forte. Dentro da ramificação dos meus serviços, eu tenho o trabalho de social media. Então, dentro desse trabalho que eu faço, as pessoas elas já vêm pensando que o trabalho de social media que eu ofereço é igual o que existe no mercado. Então, as pessoas estão habituadas a ter um cronograma de publicações com várias artezinhas prontas e depois você manda um Trello para aprovação e pronto, é esse o trabalho. Eu não trabalho dessa forma. Então, quando eu vou fazer a venda do meu trabalho, eu bato no inimigo. Então, eu falo assim, olha, eu não faço postzinho para suas redes sociais, eu posiciono a sua marca. Então, quando eu falo, eu não faço postzinhos para suas redes, eu estou sim desmerecendo o trabalho do meu concorrente. Eu estou sim falando que eu faço melhor. Eu estou me posicionando para esse cliente que está me ouvindo naquela negociação, de que eu tenho algo a mais para oferecer para ele e eu preciso provar. Então, quando a gente pensa nisso, na construção das narrativas que a gente vai levar para as nossas redes sociais,
usando o exemplo que eu trouxe para você da política, é você sim colocar no seu discurso algumas palavras-chave que remetem ao que existe no mercado, mas que você não pratica, que você luta contra aquele problema. E trazendo outros exemplos, porque eu acho que a estratégia do inimigo comum ela é difícil de fixar na mente, né? Até para mim, para trazer isso aqui para você, é um pouco difícil de te explicar, porque ela não é intuitiva. Quando a gente pensa num inimigo, a gente pensa em algo ruim, mas isso é positivo para nossa marca. Então, na hora que eu vou pensar em como que eu vou fazer para chamar pessoas para lutarem por uma causa comigo, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trazer isso para o meu discurso? Né? Como que eu vou me posicionar dessa forma? E aí vem o medo do julgamento, o medo das pessoas nos atacarem, porque a gente ainda não sente tanta confiança de falar sobre isso, mas trazendo exemplos práticos de criadores de conteúdo aqui para você se espelhar, eu vou te trazer o caso da Natália Arcuri. Então, a Natália Arcuri, ela trabalha com essa parte de finanças, hoje ela tem super cursos, ela tem um monte de abas dentro da empresa dela que ela oferece educação financeira para pessoas comuns. E no início da carreira dela, o que fez ela se destacar foi falar mal dos bancões. Então, eu não sei se você já acompanhou ela naquele período, mas ela era só uma pessoa que falava sobre investimentos, sobre economia financeira, sobre como você faz para guardar dinheiro. E quando ela entendeu que existia alguma coisa que poderia fazer com que as pessoas concordassem mais com ela, ela começou a atacar. Então, o que ela fez? Ela começou a falar das taxas que os bancões aplicavam. Ela não tinha ainda muito banco digital como tem hoje, né, que não cobram tantas taxas. Então, ela começou a bater nos bancos. Então, ela começou a falar, gente, aqui nesse banco, que era o único banco que tinha na época, que eu não vou fazer publicidade dele aqui, mas ela começou a mostrar que existiam bancos que não cobravam taxas e que as taxas que a gente pagava no mercado poderiam ser utilizadas para investimento. Então, você paga R$50 de taxa para aquele bancão. Se você investisse todo mês R$50, quanto você teria no final do mês? Então, ela pegou um inimigo comum. O banco se tornou um inimigo de quem está querendo investir dinheiro. Para quem está querendo economizar dinheiro, o banco se tornou um inimigo. Então, ela começou a juntar pessoas, ela começou a levar pessoas para esse banco digital que até então era novidade. Ela começou a mostrar para as pessoas que o que ela estava falando era verdadeiro. Entende o que eu quero dizer? Ela juntou pessoas para lutar com ela contra aquele monstro, né, que é o banco, no caso que a gente está falando aqui, que acaba atrapalhando o crescimento das pessoas que querem investir, que querem poupar dinheiro. Então você entende que na hora que a gente vai criar conteúdo, a gente sempre tem que trazer motivos para as pessoas comprarem da gente. E um dos grandes motivos que fazem a pessoa não só comprar, mas se tornar fã fiel à sua marca, é ela saber que ela pode contar com você. É ela saber que com você ela vai ter transparência, ela vai ter a sua lealdade de que ela vai cumprir o que ela combinou com você e vai te alertar dos problemas que existem no mercado. E aí um outro ponto muito legal para a gente falar sobre inimigo comum aqui é a gente lembrar de campanhas publicitárias que já aconteceram. Então, por exemplo, naquele período da Segunda Guerra, a Coca-Cola ela também estava passando por uma perseguição. As pessoas estavam criticando, né, apontando a fórmula, que aquilo não era bom, como assim, que refrigerante preto é esse, né? Então, o que aconteceu? A Coca-Cola sabia que ela tinha um problema para entrar no mercado, então ela usou do problema comum de todas as pessoas que estavam vivendo naquele período para se promover. Então, ela começou a dizer que era um refrigerante da liberdade. Ela começou a colocar para as pessoas que aquele refrigerante também tinha ligação. Aquele momento, né, de você parar para tomar um refrigerante era um momento de liberdade, de você escolher aquilo que você quer, que você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo, que agora você é livre. Então você entende que as marcas elas podem sim utilizar muito do que acontece para se promover. Se a gente pegar um caso muito recente, a gente tem a questão do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que muita gente falou que muitas marcas utilizaram esse período para se promover e de fato quem ajudou foi a iniciativa privada. E através do quê? Do próprio marketing. Então, foi uma moeda de troca que foi feita, onde as pessoas entregaram o seu melhor, ou seja, eu tenho dinheiro, eu tenho pessoas, eu tenho produtos para oferecer, e em paralelo, eu também abraço essa causa. Tá todo mundo sofrendo, porque muita gente gostaria de ajudar e não tá ajudando, então peraí. Então, cada 10 centavos que eu vender, 1 centavo vai para essa causa. Então, você que não pôde estar lá, você que gostaria de auxiliar essas pessoas e não pôde, eu posso fazer e eu vou representar você, né? Então, a gente está falando de vários pontos aqui de estratégias do inimigo comum que a gente vê acontecendo no marketing.
E para te ajudar a construir a sua, que eu sei que você deve estar aí pensando em um monte de coisas, como é que eu uso isso no meu dia a dia? Eu sei que não é fácil de enxergar. Normalmente, quando a gente encontra alguém que trabalha a estratégia do inimigo comum, que inclusive você está falando com ela aqui, a gente precisa pensar em alguns elementos para que isso aconteça. Não é qualquer pessoa que consegue aplicar o inimigo comum na sua marca. Por quê? Porque exige que você tenha um posicionamento firme, exige que você esteja disposta ao confronto, né? Porque as pessoas vão questionar as suas atitudes, afinal ela é contraintuitiva. E principalmente, você precisa saber que você vai estar em destaque, você estará com o peito aberto. Você está disposta a viver esse momento? É por isso que muitas vezes a gente que trabalha com marketing tem muita dificuldade de encontrar clientes que se posicionem dessa forma, porque todo mundo quer ser visto como uma pessoa boa, todo mundo quer ser visto como a solução para os problemas, que não tem nenhuma letra miúda, e na verdade, gente, quem se destaca é realmente quem fala grosso, é quem fala assim, olha, eu faço assim, aquilo ali que fazem no mercado é errado e eu não faço isso. Então, quando você se posiciona isso, você levanta um muro, você divide as pessoas em pessoas comuns e as pessoas que acreditam no que você faz, ganhando muito mais relevância, muito mais lealdade daquele público, porque você comprou uma briga para ajudá-los, sabe? E você pode estar pensando assim, será que eu sustento isso? E acredite, é um trabalho, é um exercício que a gente precisa fazer diariamente quando a gente decide trabalhar nossa marca pessoal. Porque as pessoas que conseguem se destacar, elas aplicam com excelência a estratégia do inimigo comum. E uma coisa legal para você fazer, agora que você já tem conhecimento que as marcas utilizam isso bastante, e um exercício legal para você fazer, além de pensar no quanto você sustenta isso, cria um diálogo entre você e a sua marca, sabe? Imagina o seguinte, quando você estiver fazendo algum post, quando você estiver pensando em algum conteúdo que você gostaria de fazer, lembra daquelas conversas internas que você tem quando alguém te conta quanto pagou numa estratégia que você cobrou R$100 para fazer e alguém cobrou 30 mil? Ou então você pensa assim, aquela sobrancelha que eu faço custa R$200 para minha cliente e ela me trocou por alguém que cobra R$1.000 para fazer esse procedimento. Por que isso acontece, gente? É exatamente porque ela acabou comprando a ideia de uma outra pessoa. Hoje, muitas vezes, você vende serviços. Hoje, muitas vezes, você se posiciona como alguém que resolve o problema de muita gente, mas que não tem um valor muito agregado, porque nem você acredita tanto no que você está fazendo. Enquanto isso, tem alguém cobrando 3, 4, 5 vezes mais, porque simplesmente tomou a decisão de comprar a briga do seu cliente. Entende? Então, para você fazer esse exercício, começa a pensar nas vezes que você ouviu alguém falar que fechou com alguém que cobra mais caro que você. Quando você lembrar, por exemplo, de situações onde você trabalhou muito e você não teve reconhecimento algum sobre aquele trabalho que você fez. É a partir daí que a gente começa a se nutrir e a gente começa a agrupar argumentos para poder bater no nosso inimigo. Imagina se hoje você chegasse nos seus stories e você falasse assim: eu resolvo esse problema e eu não faço o que a maioria das pessoas do mercado fazem. É assim que a gente começa a criar uma estratégia do inimigo comum. Se você gostou desse vídeo, você, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e saiba que tudo isso que eu estou falando aqui está dentro do curso Conecta e Vende. O Conecta e Vende é um curso meu voltado para a construção de narrativas, onde você vai aplicar o storytelling na prática. Eu não uso muitos termos técnicos para explicar isso, eu trago para você algumas tarefas para serem executadas e o melhor, eu te passo scripts para você aplicar no seu dia a dia, na sua comunicação. Então, se você quiser saber mais, o link está na descrição aqui do vídeo para você adquirir e eu te vejo no próximo vídeo.